Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Eduardo, acadêmico do quarto período do curso de Administração, e juntamente aos meus colegas Adrivânia Silva, Guilherme Castelli e Maria Joana, estamos apresentando um projeto voltado à análise de desempenho de um programa chamado PROS, que envolve ali dentro da empresa BTR Transporte. A empresa em estudo é a BTR Transportes. Ela atua tanto no Brasil como no Paraguai. É uma empresa que contém 5 filiais, são 4 no Brasil e uma no Paraguai. Hoje, ela atende mais de 1.500 clientes anuais. É uma empresa que tem mais de 35 anos de experiência no ramo. Ela tem uma frota com mais de 100 veículos próprios e tem mais de 203 colaboradores. Como justificativa e problema que encontramos dentro da BTR, voltado à idealização de a gente criar e implementar o programa PROS, encontramos 3, sendo a primeira eficiência operacional, que impacta na qualidade do serviço prestado pelos próprios motoristas. A ideia é que eles estejam mais engajados e tragam, no caso, a qualidade naquele serviço que eles são propostos para trazer e que, assim, atinja o cliente final, que é o cliente da transportadora BTR. Assim também reduzindo os sinistros, garantia de comprometimento dos prazos deles também. E a segunda também, a gente trouxe o engajamento e retenção. Isso impacta na questão de rotatividade, porque se eu não tenho motoristas engajados, automaticamente uma rotatividade acontece dentro da empresa, o que pode atrair ali custos para a empresa, entre outros afins. Então a ideia é que mantenha os motoristas que já estão atualmente, engaje ele e que continue dentro desse programa. O programa em si traz essa ideia do engajamento que envolve a retenção dos motoristas. Tem também o clima organizacional, que justamente é isso. Quando a gente traz um programa e beneficia esses motoristas, automaticamente a cultura tende a melhorar dentro desta empresa, pois eles recebem em dinheiro, em espécie em si, e isso acaba melhorando o clima dentro da empresa como um todo, engajando justamente os próprios motoristas. E a terceira justificativa é a questão financeira. Como principal, a redução de gastos da própria operação, voltado ali a multas, entre outros afins que acaba acontecendo dentro da frota ou dentro da logística em si da empresa. A depreciação dos próprios caminhões. Então, quanto mais a gente utiliza esse caminhão, quanto mais a BTR tende a utilizar de maneira incorreta, mais ela terá custos operacionais voltados à manutenção desses caminhões. E na questão de rotatividade, quanto mais eu tenho funcionário em rotatividade, mais custos eu tenho de rescisão e outros afins também. Através das justificativas, elaboramos um programa de gamificação. Basicamente, nós vamos transformar o trabalho do motorista em um jogo. E cada item que ele fizer, ele vai ganhar uma pontuação. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar a plataforma Cargo Online. Ela é uma plataforma própria para esse método de gamificação. E com isso, aí o motorista ele consegue fazer um acompanhamento em tempo real da pontuação dele. E a gente também consegue ter um monitoramento geral dos motoristas. Através da plataforma, eles conseguem também fazer os checklists tanto do caminhão quanto dos equipamentos de segurança. Como nós vamos estruturar essa gamificação? A gente tem 4 itens principais. O primeiro são os itens administrativos. Neles vão se enquadrar as multas, os relatórios de jornada, entre outros itens. Os itens de condução, nós temos os excessos de velocidade, o excesso de giro do motor e também as frenagens bruscas. Para o checklist, a gente vai ter o checklist do caminhão e o checklist dos equipamentos de segurança. Também vamos ter um item dos quilômetros rodados. A cada 50 quilômetros que o motorista rodar, ele vai ganhar 1 ponto. Como nós separamos esses itens? A gente deu uma pontuação definida para os itens administrativos, condução e checklist. Já o quilômetro rodado, como ele é um item muito variável, ele não tem uma pontuação total. Então, ele vai de acordo com o que o motorista fizer no mês, sendo ilimitado. Para esse programa, escolhemos a metodologia PDCA, que é a metodologia de evolução contínua. Dentro dela, a gente possui 4 fases. Primeiro, que é planejar, onde a gente vai localizar os problemas e estabelecer o plano de ação. Depois, a gente vai fazer, que é executar o plano que a gente planejou. Em terceiro, a gente vai checar, vai avaliar se esse programa está indo de acordo com o esperado. Em sequência, a gente vai agir, vai corrigir tudo que não está no escopo do projeto e vai implementar novamente nesse ciclo de melhoria contínua. No nosso projeto, o primeiro item, que seria o planejar, foi a estruturação da gamificação com metas e aproveitamento. O fazer, a gente implementou os itens de checklist, as premiações e o acompanhamento. Em sequência, para verificar, a gente fez um monitoramento mensal de aproveitamentos e eliminações. E para agir, a gente fez recomendações para as próximas fases, otimizações e treinamentos. Aqui está os 5 melhores motoristas por pontuação.
foi numerado os motoristas por privacidade da empresa. Então, em primeiro lugar ficou o motorista 30, tendo ali 2.153. Dentro dos 3 meses, a média foi de 717,67. Já em segundo, o motorista 16, que teve 2.127, com a média de 709. Sendo assim, ele está acima de 670 pontos, demonstrando excelência consistente. Do top 12, temos o aproveitamento total dos melhores motoristas, sendo o motorista 21 e o motorista 16 tendo 100% de aproveitamento total. Nesse slide, temos os motoristas com menor aproveitamento, sendo eles o motorista 40 e 62 com o aproveitamento negativo. Agora eu irei falar sobre a análise de quilometragem dos top 5 motoristas que mais rodaram durante esse trimestre. Podemos ver que o motorista 30, que foi o motorista destaque, que ficou em primeiro lugar, ele ficou com 30.300 mil quilômetros rodados, mantendo o seu volume alto e constante durante esses 3 meses. Já o motorista 88, que ficou no segundo lugar, ele ficou com 26.200 mil quilômetros rodados, mostrando também um desempenho bom nesses 3 meses. Os demais motoristas que apresentaram também um bom trabalho e completam esses top 5 motoristas, eles ficaram com os totais acima de 24 mil quilômetros rodados. Continuando, falando dos motoristas, fazendo essa análise de quilometragem, nós iremos falar agora da segunda parte, que é os motoristas que ficaram de 6º a 10º lugar. E nós conseguimos visualizar que esses motoristas, eles mantiveram ali uma estabilidade durante esses 3 meses, de agosto a outubro, com totais variando de 22.300 mil quilômetros a 23.250 mil quilômetros rodados. Então, todos eles mantiveram ali um resultado aproximado, um desempenho muito próximo, e indica que esse grupo, ele foi muito bem equilibrado em termos de volume de trabalho. Agora, falando dessa parte inferior do slide, que é os 3 indicadores importantes, O primeiro indicador é do volume total dos top 10 motoristas, que foram acumulados de 242.3 mil quilômetros, durante esse trimestre. No segundo, é a média por motorista. Então, essa média individual ficou de 24.2 mil quilômetros, mostrando que a operação manteve um padrão forte na rodagem. E o último é a distribuição de carga, a diferença entre o maior e o menor total dos top 10, que é de 12,5%. O que indica uma distribuição de trabalho relativamente uniforme entre os motoristas. Agora irei falar sobre os motivos das eliminações dos motoristas durante esse trimestre. Quero colocar um em parênteses aqui. Se o motorista ele cometeu uma infração no primeiro mês, ele foi eliminado. Porém, no segundo mês, se ele seguiu todas as regras da gamificação, ele continua no programa. Então, se o motorista comete infração, ele é eliminado. Se não, continua juntando os pontos para no final receber a sua bonificação. Então, aqui de primeira, a gente consegue visualizar o número 35, que é um volume grande, um número grande, que é sobre não ter a documentação. Então, 35 motoristas não tiveram a apresentação do documento. No segundo, 24 motoristas não acessaram o aplicativo, 5 motoristas cometeram a infração de insubordinação, 4 motoristas não entregaram os comprovantes de entrega, outros 4 tiveram a infração de reincidência de multas, 2 eliminados por não viajar para o Brasil, 2 que tiveram menos de 100 pontos e o último que foi um motorista que teve uma multa gravíssima. Aqui nós temos a tendência de aproveitamento geral, que mostra a evolução mensal do aproveitamento total médio ao longo desses 3 meses. Então podemos observar uma evolução contínua, um crescimento contínuo. Em agosto, o aproveitamento estava de 69,65%, e em setembro ele avançou de 73% a 52% de aproveitamento, e em outubro, no terceiro mês, ele atingiu 75,23%. Ou seja, nós tivemos um aumento de 5,58 pontos percentuais no período. Esse resultado, ele mostra uma tendência positiva, indicando que as ações adotadas por esse programa PROS estão funcionando, além de mostrar um bom engajamento, cada vez maior por parte dos motoristas da BTR Transportes. Nesse próximo slide, nós iremos falar sobre o desempenho por componente, A avaliação desses 3 componentes, a evolução mensal, entre agosto a outubro. No primeiro componente, que é o componente checklist, nós vemos uma pequena falha, porém teve um aumento durante esses 3 meses, começando por 42% em agosto e aumentando em outubro, com 61%. No segundo componente, que é o administrativo, nós vemos uma pequena decadência, que ele começou em agosto com 89%, porém em outubro ele deu uma diminuída com 82%.
No terceiro componente, que é o componente da condução, nós vemos que em agosto ele começa com 70% e há um aumento em outubro, com 77% no final. Nesse slide, na parte de baixo, podemos ver o ponto de atenção, que é o checklist. É um componente com menor índice, mas apresenta a maior evolução, mais de 19,34 pontos percentuais durante o mês de agosto até outubro. E os pontos fortes na parte dos componentes da administração e condução, que teve um desempenho consistente e alto, com médias de 70% em todos os meses. Com esses resultados, nós conseguimos visualizar onde precisamos focar nas melhorias e onde já estamos acertando, mantendo um bom padrão no desempenho. Agora a conclusão, os resultados principais. Vemos que 22 motoristas, eles tiveram 90% de aproveitamento, mais 5,58% de melhoria no aproveitamento total e 30,3 quilômetros rodados pelos top motoristas que se destacaram nesse programa. Então a gente teve um resultado excepcional, que este programa ele teve uma tendência positiva e confirmada. O programa PROS ele demonstrou uma melhoria consistente de aproveitamento total, evoluindo de 69,65% em agosto para 75,23% em outubro, refletindo o engajamento dos motoristas e a eficácia das ações implementadas nesse programa. O investimento total desse programa foi de R$ 132.579, dando um total de R$ 573,94 por motorista. Esses custos, eles contêm o preço da carga online, que é um valor de R$ 2.190 por 3 meses, agosto, setembro e outubro. No mês de julho, a gente realizou um teste com 30 motoristas, só que esse teste foi gratuito para o uso da plataforma e a gente só investiu em uma bonificação para os motoristas no valor de R$ 11.913. Na prática, qual foi a nossa conclusão? No âmbito administrativo, a gente teve uma redução significativa nas falhas de entrega de comprovante de descarga. A falha dessa entrega, ela gera um atraso no recebimento do frete, então a empresa pode ficar num déficit financeiro até a gente conseguir essa assinatura. Também, a gente teve a otimização dos acertos de viagem. Com o programa, os motoristas sempre trazem o dinheiro correto para fazer o acerto da viagem e com isso eles não ficam com adiantamentos em aberto. Com o programa, os motoristas deixaram de abastecer em postos incorretos. Então, se eles abastecerem todos os postos seguindo as nossas ordens, a gente ganha poder para negociar com os postos e conseguir diminuir o valor do combustível. Para os itens de condução, nós implementamos os excessos de velocidade. Com isso, nós conseguimos melhorar a segurança dos nossos motoristas. Hoje, nas vias federais, cerca de 20% dos acidentes são causados por caminhões. E com a gente controlando esses excessos de velocidade, a gente consegue reduzir esse risco. Também, com a implementação da frenagem brusca, nós conseguimos reduzir a quantidade dessas frenagens excessivas e conseguimos economizar com as lonas de freio e também os itens mecânicos do caminhão. Nos itens de checklist, com a implementação do checklist dos EPIs e do checklist do caminhão, nós conseguimos que os motoristas se engajassem mais nisso e fizessem uma vistoria mensal de todos os itens dos caminhões. Com isso, a gente consegue prever que o motorista saia com o item de segurança faltando e que ele esteja em todas em totais condições para uso.